jornalista da Globo News, detona com Lula ao vivo e quase foi tirado do ar ali na Globo News durante uma entrevista, e ele falou tudo e soltou o verbo sobre aquela convenção do PL ali do Flávio Bolsonaro, onde o presidente da Argentina, o Milei, fez um discurso forte detonando com todo mundo. O jornalista da Globo concordou ali com aquelas palavras e quase tiraram ele do ar. Preste atenção nisso, o que aconteceu. Nós vamos mostrar o vídeo aqui do Milei falando e ele falando em seguida, e depois tem a resposta do Lula. Olha o que o Lula falou sobre essa história, pessoal. Dá um like, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias. Veja aí, tire as suas conclusões. E o presidente da Argentina, Javier Milei, também discursou no evento com críticas ao socialismo e destacou que, na visão dele, Flávio representa a liberdade. Demostramos que se puede reducir la delincuencia y recuperar el orden público si se tiene una mano firme y se castiga al que delinque. Demostramos que se puede achicar brutalmente el Estado sin que la ciudadanía pierda servicios, porque el populismo lo llena de empleados ineficientes. Y como lo logramos en Argentina, confío en que Brasil podrá volver a ponerse de pie, porque eso es lo que Flávio representa. Eu já tenho aqui no telão para conversar comigo o Joel Pinheiro. Que análise você faz então sobre a fala não só do Flávio Bolsonaro, mas também do Javier Milei? Foi um longo evento, muitas falas ali em apoio ao Flávio, especialmente contra o PT também. E a fala mais longa, pelo menos pelo que eu medi, foi realmente a do Javier Milei, um longo discurso ali em que ele ficou batendo e voltando ao tema do enfrentamento ao socialismo, né? E daí não foi só ele, o tema talvez não com o termo socialismo, mas o tema da economia e a ideia de que mais 4 anos de governo Lula empurrariam o Brasil rumo ao precipício econômico. Essa ideia voltou ali diversas vezes nas falas, inclusive do Flávio Bolsonaro, né? E com alguma razão de ser, sabe? Porque o governo Lula realmente enfrenta um grande desafio na questão fiscal, que não foi até agora devidamente equacionada. Então você tem aumento de impostos, por um lado, e por outro lado você tem gastos tão altos que mesmo com aumento de impostos, o endividamento do Estado brasileiro cresce. Então esse foi um dos motes das falas ali, foi um dos pontos centrais da fala do Flávio, mas não foi o único. A gente viu também muitas falas voltando para o tema da criminalidade e da segurança pública, né? A gente viu até por dados lançados agora aí no Fórum de Segurança Pública que até diversos números de criminalidade, especialmente homicídios, até têm caído no Brasil, mas sabemos que ainda é um índice muito alto, portanto, faz sentido que ainda seja um tema prioritário na cabeça aí de milhões e milhões de brasileiros, né? E o Flávio estava respondendo a isso. Houve também um pouco de martelar um pouco o tema da corrupção, que nessa campanha não deve ser um tema tão trivial assim para a campanha da direita, né? Haja visto que o Flávio está diretamente implicado ali com o Vorcaro, mas mesmo assim, como a gente viu na própria fala do Flávio, mencionou o escândalo do INSS, visto como uma responsabilidade do governo PT, e portanto é um tema também que, ao menos em linhas gerais, continua aparecendo aí. O que não apareceu nesse evento e nessas falas, né? Bom, só mais uma coisa que de fato apareceu, a centralidade da figura do Jair Bolsonaro, a todo momento ele estava ali citado pelo Flávio, até apareceu sob a forma de IA, para fazer uma breve fala ali para todo mundo que estava presente, uma simulação do Jair Bolsonaro. O Flávio diz com todas as letras, ele está ali no fundo, representando o pai dele, e a liberdade do pai dele é um dos principais objetivos, tanto que ele chegou a prever que o pai estará junto dele na posse, né? Então, que a liberdade do pai dele estaria próxima de acontecer caso ele vença. Mas o que ele não mencionou? Um tema que apareceu na semana passada numa fala do Flávio, a questão, por exemplo, das urnas. A dúvida, colocar em dúvida o nosso sistema eleitoral, a nossa democracia, ameaçar não aceitar o resultado. Neste evento, pelo menos, aquilo ali. E toda a agenda mais divisiva, mais sectária, mais radical, associada ao núcleo lá dos Estados Unidos, de Eduardo Bolsonaro, de Paulo Figueiredo, não apareceu, ao menos na fala do Flávio, ao longo aí do evento, sabe? Era um evento de uma campanha solidamente de direita, solidamente bolsonarista,
mas pelo menos no que diz respeito aí ao evento, que também não tem pretensões de, ou pelo menos não declara pretensões de derrubar ou querer derrubar as regras do jogo. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar a conversar aqui. Tá, e agora nós vamos mostrar a parte do Lula, porque o Lula deu uma resposta para o Milei e deu uma resposta para aqueles que acham que o Jair Bolsonaro ainda tem votos no Brasil através do Flávio Bolsonaro. Olha o que o Lula falou. Confira aí. O presidente Lula participou da convenção e, ao discursar, criticou qualquer interferência estrangeira nas eleições brasileiras. Que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Que não venha. Que não venha. Quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições. O jornal americano The Washington Post informou que o governo Trump planejava enviar funcionários ao Brasil com a missão de questionar a integridade das urnas eletrônicas. Essa comitiva contaria com 2 altos funcionários americanos que viajariam a Brasília nos próximos dias, conforme relato de fontes americanas e brasileiras ouvidas pelo The Washington Post. E essa iniciativa acontece, sempre lembrando, há poucos meses das eleições presidenciais de outubro. Joel Pinheiro, que análise você faz dessa situação que se apresenta, eu vou chamar de sinalização do governo Trump, que por enquanto é isso. Pois é que a gente está todos esses meses sempre com aquela pergunta, né? Que será que o governo Trump vai aprontar nas eleições brasileiras? Alguma coisa, eu imagino que ele vai fazer, ainda que fosse a coisa mais distante, o comentário nas redes sociais, né? Mas com esse ocorrido aqui, me parece que ele tem pretensões um pouco maiores até, talvez de fomentar uma dúvida, fomentar um questionamento às eleições brasileiras, de uma forma até um pouco mais agressiva. Então, o que a gente está vendo, eu não duvido nada, essa vinda desses 2 diplomatas americanos pode muito bem, sim, ter esse objetivo de fazer o questionamento às eleições brasileiras, né? Agora, eu dividiria em 2 pontos a reação brasileira. Uma na questão de uma relação entre 2 países, e daí o Itamaraty realmente tomou a decisão de não permitir a entrada deles. Não vou analisar sobre esse ponto, mas eu vou analisar sobre outro ponto, que é o seguinte: pensando que o objetivo das autoridades brasileiras seja aumentar a credibilidade das eleições brasileiras e aumentar a credibilidade da urna eletrônica e do voto no Brasil, essa decisão de impedir a entrada dos diplomatas americanos, ela ajudou ou ela atrapalhou nesse objetivo? Me parece que ela atrapalha. Me parece que não é uma decisão que aumente a credibilidade do nosso sistema eleitoral, muito pelo contrário, porque imediatamente ela suscita em todo mundo que está mais do lado da direita, que questiona o funcionamento das urnas, e até talvez de outras pessoas que estão no meio do caminho, suscita a pergunta, tá, mas se estão vindo esses diplomatas estrangeiros questionar o sistema eleitoral brasileiro, o Itamaraty está com medo do quê? O TSE está com medo do quê? Não pode ser questionado? Hoje em dia o que eu mais ouço nesse tipo de discussão é por que não se pode questionar as urnas eletrônicas? E é claro que pode se questionar a votação, o sistema eleitoral brasileiro. Inclusive o TSE tem que estar aberto. A melhor estratégia para aumentar a credibilidade das urnas é o máximo de transparência, porque a gente sabe, elas são rotineiramente testadas. Nunca se conseguiu encontrar qualquer vulnerabilidade que permitisse qualquer tipo de fraude. Isso nunca ocorreu. Então, o nosso sistema ele tem se provado resistente e resiliente. Ele tem que ser defendido. E, para isso, é importante a transparência e não uma postura que indique uma atitude muito defensiva ou que tenha até um temor de ser confrontado com questionamentos, que foi o que, no final das contas, acaba sendo o recado involuntário dessa decisão de não permitir a entrada dos diplomatas americanos. Tá certo então, Joel. Pois é, e agora você vai ver que o ministro André Mendonça, ali do Supremo Tribunal Federal, declarou guerra contra o diretor da PF, o amigo de Lula. Ele declarou guerra contra ele, partiu para cima e expôs tudo. Agora os podres todos vieram à tona. O diretor da PF ficou acuado com essa
resposta do André Mendonça para cima dele. Preste atenção aí, o deputado Gustavo Gaia vai trazer e vai mostrar o que está acontecendo entre o ministro do Supremo e o diretor da PF, amigo do Lula. Olha só isso aí. Você não tem noção da guerra que está acontecendo neste momento dentro da nossa Polícia Federal. Primeiro eu tenho que dizer uma coisa. A maior parte da Polícia Federal é sim constituída por pessoas honradas que querem prender bandidos e tornar o Brasil mais seguro e acabar com a corrupção. Mas algumas partes foram aliciadas, sequestradas. Um grupo pertence ao Alexandre de Moraes, que é o que a gente chama de Gestapo ou Stasi. É aquele grupo que se deleita em invadir a casa de pessoas de manhã porque eles disseram algo que eles não gostam. É o grupo que tenta prender pessoas por opinião. Outro grupo pertence ao Lula, está sob o comando do Andrei Rodrigues. Andrei Rodrigues, que hoje é o diretor-geral da Polícia Federal, que estava degustando vinho com Vorcaro em Londres, que teve passagens pagas por Vorcaro e que Vorcaro disse que iria acioná-lo caso houvesse alguma sacanagem sendo feita contra ele nas investigações da maior fraude bancária da história do nosso país. A maioria, pessoas dignas, mas elas não têm poder. Quem tem poder são aqueles que trabalham junto com as autoridades, Alexandre de Moraes e Lula. Dito isso, nós temos duas investigações acontecendo. Uma bate de frente contra Alexandre de Moraes, que é a investigação do Banco Master, que pode mostrar mais ligações e mensagens de visualização única entre Moraes e Vorcaro, mais informações sobre o contrato estranho de Vorcaro com a esposa do Alexandre de Moraes e vários outros fatos, viagens de jatinho, uísque, visitas na casa, né? Por aí. Outra investigação é a do INSS. Essa investigação envolve o filho do Lula. O filho do Lula recebia a mesada de R$300 mil do roubo dos velhinhos. E o filho do Lula também estava envolvido ali com a Fictor, que também queria comprar o Banco Master. Gente, é uma bagunça, é difícil de entender, porque é tanta corrupção que a cabeça da gente às vezes não tem a capacidade de entender todos esses nuances. Dito isso, saiu uma matéria hoje que eu quero mostrar para vocês. PF aciona governo contra medidas de Mendonça no caso INSS que envolve Lulinha. Preste atenção. A Polícia Federal está acionando o Lula e o PGR, Paulo Gonet, que é o tarefeiro do Lula e do Moraes, porque o Mendonça está querendo ter controle da investigação do INSS. O Mendonça quer ter controle. Você lendo, parece até uma coisa ruim, né? É uma parte, peraí, mas o juiz, o ministro quer ter interferência nas investigações? Ué, mas não é isso que o Alexandre de Moraes tem feito desde 2019? Não era isso que o Dias Toffoli estava fazendo na investigação do Banco Master? Mas peraí, que controle é esse que o Mendonça está querendo ter? Aí vamos dar uma relembrada. Primeiro, vocês se lembram quando Mendonça afastou o suspeito, né, de vazar informações do caso Master para a imprensa? Pois é, tinha um cara na imprensa, no caso Master, que estava vazando informações. Mendonça foi lá, retirou esse cara. Então nós temos aí infiltrados na PF, né, que vazam informações seletivamente para elas poderem ser usadas de forma política. Né? Aparentemente uma dessas informações é o caso do Dark Horse, do filme do Flávio Bolsonaro. Protege as informações que envolvem Lula, ministros do STF, ministros do Lula, mas vazam informações que podem ser usadas para desgastar o Flávio Bolsonaro. Outro fato relevante. Polícia Federal, essa aqui foi a polícia Andrei Rodrigues, na verdade, troca a área responsável por investigar fraudes no INSS. Operação Sem Desconto saiu da divisão de repressão a crimes previdenciários e migrou para o grupo que investiga crimes envolvendo políticos com foro no STF. Com mudança, caso saiu da alçada de delegado que apurou o suposto envolvimento de Lulinha. Quando um delegado da Polícia Federal descobriu que o Lulinha estava envolvido no STF, o Lula mandou e o Andrei Rodrigues mudou a composição do grupo que investiga o INSS e, pasmem, deixou apenas 10 agentes da Polícia Federal para fazer uma investigação do maior esquema de corrupção contra aposentados na história do Brasil. 10, mais uma vez, para analisar terabytes e terabytes de informações. Qual é o objetivo? Travar a investigação. Mudança dos membros da investigação. André Mendonça ficou chateado com isso e decidiu, a partir de agora, toda mudança tem que passar por mim. E todos os dados coletados têm que ser enviados ao meu gabinete. O André Mendonça viu que esse grupo, que sequestrou a investigação do INSS a mando do André Rodrigues, está agindo para proteger o Lula, está agindo para proteger corruptos. E o André Mendonça
como é um verdadeiro ministro da Suprema Corte que quer prender corruptos, pediu para ter mais poder nessa investigação, já que ela havia sido sequestrada pelo governo Lula. Aí a manchete é essa, como se o André Mendonça estivesse fazendo uma coisa errada. Não, não é. Justamente porque o André Mendonça quer chegar no fundo da questão e descobrir os responsáveis pelos crimes cometidos contra os aposentados, ele agora tem que estar mais presente, tem que receber as informações das investigações. E a Polícia Federal do André Rodrigues não gostou. A Polícia Federal do Lula, aquela que se vende, né, para quem paga mais, que não tem valor, mas etiqueta de preço, está chateada porque o André Mendonça quer saber da investigação. Qual é o chateamento deles? O André Mendonça pode acabar tendo acesso a algum dado que mostra que o Lulinha realmente recebeu os 300 mil reais e pode emitir uma ordem de busca e apreensão ou prisão preventiva contra o filho do Lula no período eleitoral. Isso seria muito ruim para a reeleição do chefe da facção criminosa do PT. Lembrando, é um consórcio que existe hoje entre o PT, o governo e o STF. Por isso, Alexandre de Moraes está tomando ações descaradamente absurdas à luz do dia, diferentemente do que ele fazia lá atrás, que tinha um apoio da imprensa, mas agora à luz do dia por uma questão de sobrevivência. Lula e Alexandre de Moraes estão unidos, de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém, porque os dois podem cair juntos, dependendo do resultado dessas eleições. Com um novo presidente, uma troca de ministros do STF, uma investigação séria pode chegar à conclusão de que Lula roubou, que o filho do Lula roubou, a nora do Lula roubou, o Alexandre de Moraes agiu, cometeu crimes junto com o Vorcaro, e aí pega mal para todo esse pessoal. É uma questão de sobrevivência. Eles já fizeram pacto com o diabo, ou seja, se eles fizeram um pacto um com o outro, então foi pacto com o diabo para impedir que a direita vença nessas eleições. A questão é, nós vamos ficar manso, galera? Nós vamos deixar isso acontecer sem nos rebelar, sem ir para as ruas, sem gritar, sem militar, sem ajudar os nossos candidatos? Eu peço, não faça isso. Essa é a última eleição que a gente tem chance de salvar o Brasil. A última. Se nós perdermos essa, cara, o Lula coloca quatro ministros no STF. Aí eu não sei o que a gente vai poder fazer. Sinceramente, aí não vai ter mais nenhuma via de possibilidade de reverter o processo de destruição do Brasil. Pois é, e agora tem mais, porque o ministro Cássio Nunes acabou de tomar uma decisão com respeito aos petistas que queriam atacar Flávio Bolsonaro. Olha só, pessoal, finalmente o Cássio Nunes resolveu aparecer no Supremo Tribunal Federal e tomou uma decisão que desagradou todos os petistas. Vamos ver agora aí, o André Marcília vai trazer para nós essa excelente notícia que, é claro, a esquerda não gostou, mas eles vão ter que engolir. Preste atenção aí. O presidente do TSE, Nunes Marques, mandou a Meta preservar os dados de 51 páginas, 51 contas do Facebook e do Instagram que eram utilizadas para depreciar Flávio Bolsonaro. Segundo a CNN, a decisão do Nunes Marques foi de sexta-feira, é sigilosa e atendeu a um pedido do PL. Olha só, 51 contas para depreciar, atacar o Flávio Bolsonaro. Não gosto muito desse nome, atacar, mas enfim, seja como for, o ponto é que mais de 3 milhões de reais eram utilizados por essas 51 contas para ir para cima do Flávio Bolsonaro. As contas tinham endereço de São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Santa Catarina, só que todas elas estavam vinculadas a um mesmo DDD, que é o DDD 41. Claro, isso levou, portanto, o TSE, Nunes Marques, a entender que havia uma orquestração, uma tentativa organizada de se ir para cima e denegrir e depreciar a imagem do Flávio Bolsonaro. Isso era entendido, como ele entendeu, como uma propaganda eleitoral antecipada contra o Flávio Bolsonaro, e ele mandou esses dados serem preservados para que ele possa investigar essa história melhor e saber quem está por trás, quem pagou, quem gastou 3 milhões e estava por trás dessas mesmas 51 contas, porque a desconfiança é essa, que todas as contas estavam ligadas a uma mesma pessoa, já que o DDD de todas era o mesmo. Quem bancaria 3 milhões de reais para ir para cima do Flávio Bolsonaro? Certamente alguém muito profissional. Isso vai ligado a um interesse muito grande de, enfim, que o seu adversário vença as eleições. Isso precisa ser investigado, mas isso também é um movimento do Nunes Marques
contra o STF, que está querendo interferir no trabalho do TSE. Nós já fizemos vídeo aqui dizendo que o STF já disse que vai servir como uma instância revisora do TSE, vai utilizar o inquérito das fake news, já que as decisões do TSE são irrecorríveis, e o TSE já mostrou, os ministros do TSE já se disseram pressionados pela ala do STF, que manda na corte, que manda no país, essa é que é a verdade, desde 2019. Então, meus caros, o que o Nunes Marques está fazendo também é se blindando, dizendo, olha, eu não estou sendo relapso ou ignorando o combate à desinformação, eu não estou ignorando a necessidade de controle, eu não estou aqui no TSE sem fazer nada. Não venham para cima de mim, ministros do STF. Ou se vierem, venham, mas explicitem que vocês querem tirar o meu poder. Não venham me dizer que eu estou aqui deixando de combater desinformação, como alguns ministros do STF chegaram a dizer. Meus caros, eu repito aqui aquilo que a gente tem conversado em alguns vídeos desse canal. Nós estamos, nesse ano, com uma situação muito curiosa e um pouco diferente de 2022. 2022 eram os tribunais contra nós, não é? Ou contra os políticos. Hoje nós temos, em 2026, uma situação em que os tribunais estarão uns contra os outros. O STF contra o TSE, porque no TSE tem o Nunes Marques e o André Mendonça na presidência e vice-presidência. Isso vai trazer um novo ambiente para esse debate. Nós, antes, estávamos na mira de todos eles. Agora, eles próprios talvez cortem na própria carne para ver quem manda mais nas eleições, para ver quem controla mais o debate político e público. E sabe quem pode ser favorecido por isso? Olha, o favorecido é óbvio, é você. Se eles brigarem, torcemos todos para quem? Para a briga. Se eles brigarem, a tendência é que os dois tribunais, todos os ministros saiam arranhados. E quanto menos poder eles tiverem, bom, mais liberdade, com certeza todos nós teremos. Deixa aqui o seu comentário, a gente vai seguir atento ao desdobramento desse caso. E olha só, os ministros do TSE, que também são ministros do Supremo Tribunal, agora se levantaram contra o Alexandre de Moraes. Isso mesmo, eles armaram ali um grande complô porque estão insatisfeitos com o posicionamento do Alexandre de Moraes e declararam também guerra. Preste atenção no que está acontecendo agora. O Deltan Dallagnol vai mostrar para nós que disputa é essa do pessoal ali do TSE, os ministros do TSE, contra o Alexandre de Moraes. Vejam só. Esse vídeo tá bom demais. Alexandre de Moraes causa revolta no TSE e ministros entram em guerra. 3 ministros do Supremo Tribunal Federal deram um ultimato ameaçador contra o Tribunal Superior Eleitoral. E fizeram isso pela imprensa, escondidos ali no anonimato. E o recado, gente, foi simples. Ou o TSE pune o Flávio Bolsonaro pelo vídeo de inteligência artificial, ou o Supremo entra em campo e decide no lugar dele. E aí veio a reação do TSE. Lê aqui comigo a coluna da Bela Megali que saiu no Globo, essa coluna aí. Ministros do Supremo já sinalizaram a interlocutores que devem entrar em cena caso o vídeo de Jair Bolsonaro, produzido com inteligência artificial, exibido na convenção de lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, não seja punido pela Justiça Eleitoral. E tem mais. Segundo a coluna, esses magistrados eles estão dizendo que, se o TSE não punir, o presidente daquele tribunal vai fazer aí um libera geral para o uso da ferramenta, que precisar será limitado pelo Supremo Tribunal Federal. E eles consideram ainda certo que o tema chegará à corte por meio de uma reclamação. Ou seja, os ministros do STF já anunciaram a ameaça, já entregaram o caminho processual para a esquerda usar e ainda já deram o veredito antecipado, dizendo que para eles está claro que o material é deepfake e tem que ser censurado. Aí o advogado Enio Viterbo foi quem cravou o ponto que a grande imprensa evita. E ele tem toda a razão em mostrar que o que a imprensa não mostra para você. Segundo Enio Viterbo, esses 3 ministros, eles têm que ser investigados. Mas como assim investigados? Sim, investigados pela Procuradoria-Geral da República. Porque isso que esses ministros do Supremo estão fazendo é uma clara ameaça contra o Tribunal Superior Eleitoral. É uma interferência direta na eleição. Isso é criminoso, isso é golpismo. E aí o Enio pergunta o que ninguém pergunta. Por que a imprensa ela tem tanto medo de dizer o nome desses ministros? Cadê a ministra Carmen Lúcia, que vive falando de democracia e que presidiu o TSE até outro dia?
Cadê o presidente do Supremo para controlar os colegas? E cadê o Procurador-Geral da República? É um absurdo total que um eventual processo no Supremo já tenha resultado anunciado antes de sequer existir. É isso que eles chamam de democracia inabalada. O TSE reagiu e reagiu com raiva. Leia aqui comigo a reportagem da Folha de São Paulo. Ministros do TSE viram a cobrança feita por Moraes nesta semana sobre esse tema como uma forma de pressão. Finge a surpresa. Na avaliação de 3 membros do Tribunal Superior Eleitoral ouvidos sob reserva, o tema está na esfera de disputa de outubro, das eleições, e, portanto, deve ser tratado pela Corte Eleitoral e não pelo Supremo. E a reportagem ela vai além. Houve integrantes da Corte do TSE. E aí, olha o que o pessoal falou sobre esse despacho do Moraes. Disse que é um sinal de uma tentativa de interferência nos trabalhos da Corte e no processo eleitoral. Exatamente o que eu já expliquei para vocês aqui no canal, que o Moraes e o Supremo estão usurpando o poder do TSE nessas eleições. Aconteceu com Roraima, aconteceu com o Rio de Janeiro, aconteceu em caso meu, e agora os próprios ministros do Tribunal Eleitoral, eles estão repetindo isso na imprensa, porque é o que está acontecendo aos olhos de todo mundo. E tem o detalhe que desmonta a ameaça. Dos 7 integrantes do TSE, nenhum grupo pretende aplicar sanção grave ao Flávio. Ao menos 2 entendem que a IA foi usada ali para favorecer e não para prejudicar um candidato. Outros 2 ministros do TSE pensam em multa e remoção do material como advertência. E a Folha é clara. Parte dos ministros prevê penalidade, mas não cassação. Ninguém prevê isso, nem vedação de registro. Ou seja, o STF está atuando indevidamente, está mandando recado pela imprensa para o TSE que vai interferir e o TSE está reagindo dizendo, aqui não, isso é interferência indevida. Isso está a olhos vistos de todo mundo e, como bem disse o Enio, isso é golpismo, isso é criminoso, o STF não pode fazer isso. Pois é, pessoal, essa eleição que está para acontecer aqui no Brasil vai marcar a história, porque nós vamos ter pela primeira vez, na frente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, 2 ministros que foram indicados por Jair Bolsonaro. E isso já está causando um estresse, já está causando um nervosismo na esquerda. Por quê? Por que será? Olha só, vamos pensar. O Lula está no poder aí com o PT já há mais de 2 décadas, né? E nós temos o mesmo sistema de eleição há 2 décadas também. E aí agora, simplesmente agora, quem está na frente ali são 2 indicados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Será que isso está incomodando eles? Começou agora com essa questão ali da convenção do PL, onde colocaram aquele vídeo feito por inteligência artificial, e aí a oposição ao Flávio Bolsonaro, eles não gostaram. Por quê? Porque eles acham que, além de preso lá na prisão domiciliar, como está o Jair Bolsonaro, ele tem que estar amordaçado, tem que estar sedado e amarrado debaixo da cama. Não pode se expressar de forma nenhuma. Porém, nós já falamos aqui, você também já deve ter ouvido, que quando o Lula estava preso, ele deu entrevista, ele recebeu artistas, ele recebeu até mesmo chefes de Estado de outras nações aqui da América. Ele foi paparicado de várias formas nos 580 e poucos dias que ficou preso. Já o Jair Bolsonaro não pode fazer nada, não pode mandar nenhuma mensagem, não pode nem ver redes sociais. Inclusive o Lula, quando estava preso, mandou mais de 300 cartas. Mandou carta para um, carta para outro, né? Inclusive ele fez ali da sua prisão ali na superintendência da Polícia Federal um palanque ali, um comitê ali do PT para ajudar o Fernando Haddad, que acabou perdendo para o Jair Bolsonaro, né? Mas agora eles estão nessa perseguição aí para cima do Flávio e, pessoal, eu não duvido de nada se eles estão querendo caçar aí ou barrar a chapa do Flávio Bolsonaro. Depois de tudo que nós já vimos no Brasil, né? O Lula se elegendo lá atrás, 2 mandatos, depois colocou a Dilma, aí a Dilma quebrou o Brasil, foi impeachmentada, aí depois vem o Temer, depois vem o Jair Bolsonaro, aí facada no Jair Bolsonaro, aí depois, né, tudo que aconteceu, 8 de janeiro, e aí descondenam o Lula, né, descondenaram o Lula por causa de um CEP, e aí
permitem que ele volte à presidência do Brasil e aí agora ele está no seu 3º mandato. Depois de tudo isso que aconteceu, eu não duvido nada eles quererem acabar ali, boicotar a candidatura à chapa do Flávio Bolsonaro. Já tem vários políticos aí que perderam seus direitos políticos, estão inelegíveis. Um deles, por exemplo, gostaria de estar participando dessas eleições, mas está com processos ali na justiça. O Pablo Marçal, empresário, empreendedor, olha só, o Pablo Marçal também é de direita. Ele saiu para deputado federal, teve ali milhares e milhares de votos, não pôde assumir. Depois concorreu a prefeito ali de São Paulo, aí teve toda aquela confusão da cadeirada, da Atena e tudo mais, e acabou nem indo para o 2º turno, e aí ficou com o Boulos e o Bananinha, né? E aí decidiram ali. E agora o Pablo Marçal, inclusive, está inelegível, mas ele queria sair para o Senado Federal. Para quê? Para fazer uma oposição àqueles que estão ali em São Paulo, da esquerda, que devem levar as 2 vagas do Senado ali em São Paulo. E aí tiraram todo mundo que podia fazer frente e concorrência à esquerda no Senado Federal em São Paulo. Prova disso é que Eduardo Bolsonaro, que estaria como candidato ao Senado, está exilado nos Estados Unidos. Carla Zambelli, deputada também, a mulher mais votada no Brasil, também está exilada ali na Europa. Ou seja, é essa a atitude e é este o plano deles, né? Eles querem eliminar a concorrência para ficar mais fácil o projeto de poder e não um projeto de governo, né? Como nós já temos falado aqui. Olha só, pessoal, o que não pode deixar de acontecer é você se inscrever aqui no canal. Nós já estamos chegando a 700 mil inscritos conservadores, pessoas que querem uma mudança nesse país. Se você não está satisfeito com a economia, com a inflação, com o preço dos alimentos, com a insegurança nas ruas e com tudo que tem acontecido em Brasília, se inscreva no canal totalmente gratuito. É só clicar aqui embaixo, pessoal. Tem um botão escrito inscrever-se. A gente fala assim porque parece que tem algumas pessoas que eu acho que não sabem ou acham que tem que pagar alguma coisa. Não tem que pagar. Totalmente gratuito e você vai ficar muito bem informado. E a gente pede isso porque você está vendo o que está acontecendo ali em Brasília. A luta é terrível para poder colocar o Flávio Bolsonaro ali, mas nós não vamos desistir. Vamos ficando por aqui e até a próxima.